Oi, olá, tudo bem? Tudo certinho? Boa noite, boa tarde, bom dia. Fala galera, vídeo novo, se iniciando, se inscreve no canal e seu comentário. Danilo Gentil, mais uma vez, é apunhalado pelas costas. Ele deu uma oportunidade para um humorista virar gerente do seu bar. E o que que ele fez? Estava desviando dinheiro e foi descoberto. Agora Léo Lins vai explicar o que esse gerente, esse humorista, estava fazendo de fato e quem é essa pessoa. Olá pessoal, estou de volta. O vídeo de hoje não tem roteiro. Eu estou fazendo ele para prestar uma homenagem à incrível habilidade humana de sempre superar qualquer expectativa de terceiros no quesito ser filha da puta. Realmente, o ser humano consegue quebrar barreiras. É uma espécie de animal, o ser humano, que consegue transcender qualquer limite imaginável nessa habilidade de ser ingrato e filho da puta com o próximo. Ele quer dizer que quando você dá oportunidade para alguma pessoa que está passando por uma situação não tão boa, você dá a mão, ela quer o pé, o braço, ela quer mais do que ela pode carregar. Vocês entenderam? Acho que nenhum outro animal na natureza é capaz disso. Eles agem por instintos, mas você não vê um animal que tem o seu alimento, mas mesmo assim ele vai lá e rouba do outro para que o outro fique sem, mesmo ele tendo. Você não vê isso. Você não vê isso no reino animal. Isso é algo exclusivo do ser humano e que merece ser digno de nota. Tá? Estou comentando esse caso porque ele já se tornou público, então estou vindo aqui deixar as minhas considerações. Creio que não saiu notícia na grande mídia porque envolve um comediante sem expressão para isso. Porém, como também envolve um grande amigo, uma pessoa a qual eu tenho muito carinho, Danilo Gentil. faço questão de vir aqui comentar partes do que aconteceram nas internas, para que vocês vejam o tamanho da filha da putagem. Estou comentando sobre o comediante Bruno Lambert. Aí você se pergunta, mas quem é Bruno Lambert? Vou chegar lá para você ver o tamanho da sujeira e da patifaria e da canalice que ele cometeu com Danilo Gentili. É algo assim, realmente... Porque Danilo deu uma oportunidade para ele de trabalho, dele se redimir pelo que ele estava passando o momento. Inimaginável. Inimaginável. E eu acho que quando alguém tem atitudes de ingratidão nesse ponto, né, atitudes completamente execráveis, eu acho que isso tem que se tornar público realmente. Por quê? Para que outras pessoas também não saiam lesadas, né? Porque o sujeito estelionatário, o sujeito filho da puta, por que ele consegue aplicar mais golpes? Porque ele tem lábia, ele consegue enganar as pessoas, entrar na mente. Ele depende de ter uma boa imagem para que alguém confie nele e ele consiga ser filha da puta mais uma vez. Então, quanto mais pessoas souberem a falta de caráter de um patife, um canalha como esses, menos pessoas vão sair lesadas. Então, eu acho que esse tipo de coisa realmente tem que se tornar público, tá? Vamos lá. Quem é o Bruno Lambert? Bruno Lambert é o seguinte, ele roubou o Danilo Gentili. É isso. Ele fez o quê? Ele fez o quê? Direto ao ponto, tá? Não vamos ficar enrolando para voltar depois dos comerciais. Bruno Lambert é um comediante que roubou o Danilo Gentili. E o que o Danilo Gentili fez para esse cidadão para merecer tamanha desonestidade? Deu apenas uma oportunidade de trabalho. Vou dizer o que o Danilo fez. O Danilo deu uma oportunidade de carreira, deu trabalho, deu visibilidade, deu dignidade, deu credibilidade, deu emprego, deu tudo isso. E ele retribuiu como? Roubando e sendo um grandíssimo filho da puta. Essa foi a moeda de troca que ele deu por tudo que ele recebeu. Olha, realmente
é lamentável. Realmente é lamentável. Por isso eu faço questão de vir... Danilo estendeu a mão com boa vontade, mas foi apunhalado pelas costas, de novo. a público comentar a respeito desse assunto, porque a gente muitas das vezes está acostumado a ver o sujeito filho da puta se dando bem, né? E a pessoa honesta, a pessoa muitas vezes caridosa, a pessoa que ajuda o próximo se dando mal. E é triste isso. Então vamos ver se a gente, como eu falei, pelo menos divulgando, a gente consegue inverter essa balança, né? Para que as boas pessoas consigam colher bons frutos. E na verdade, o que acontece? As boas pessoas se fodem, enquanto as ruins se aproveitam da boa vontade deles para passar a perna, para enganar. E não continuem sofrendo ainda mais. Deve ter gente pensando que tudo que eu falo hoje também vem falar, quem é você para falar? Você já deveria estar preso. Você já deveria ter perdido todas as suas redes sociais pelas suas piadas de mau gosto, é isso que o povo diz. Aliás, tudo que eu faço, alguém fala, mas você não está preso ainda? Fui condenado em primeira instância, estou recorrendo, né, em liberdade, respeitando um devido processo legal, qual de fato, acredito na justiça, vamos aí para a segunda instância, na qual eu espero ser absolvido, afinal, não cometi crime nenhum, contei piadas num palco de teatro. E que bom, se alguém está falando, você ainda não está preso, que bom que eu não estou preso. Que bom que eu não estou preso, sabe? Porque isso é um sinal que ainda há um devido processo legal no Brasil e, dessa forma, o nosso país não entra numa seleta lista de países que colocaram artistas na cadeia, né? Por cometer... artistas condenados por apresentar a sua arte no local para isso, né? Estamos perto, porque não estou na cadeia, mas cheguei a ser condenado em primeira instância, o que já coloca o Brasil próximo de outros países que prenderam comediantes por exercer a sua arte num teatro. Quais países? Alemanha Oriental foi um local onde isso aconteceu. A União Soviética também foi um local onde isso aconteceu. Países que não são referências de liberdade de expressão, né, no quesito respeito ao próximo, liberdade de expressão, devido processo legal. Então, que bom a gente ainda não entrou nesse rol onde temos aí a Alemanha Oriental e União Soviética, por exemplo, né? Então, sigo em liberdade respondendo o meu processo e espero ser absolvido. Mas o vídeo não é sobre isso, o vídeo é sobre o caso do Bruno Lambert, que Bruno Lambert é o seguinte, Bruno Lambert, ele ou era, não sei o que vai acontecer com ele, é um comediante stand-up, que eu vou dar aqui uma breve descrição da carreira dele. Eu não sei quando começou a carreira dele no stand-up. Ou se ele tem carreira no stand-up, é isso. No ramo de ser estelionatário, eu imagino que já começou, deve ter um tempo. Imagino, não tenho provas para falar, tá? Eu sei desse caso concreto de agora. Bruno Lambert nunca foi um comediante de expressão. Não estou falando isso com ódio, com raiva no coração. Não. Estou fazendo uma análise fria dos fatos. Não é bastante conhecido, não tem piada boa, quase ninguém conhece. De fato, ele nunca foi uma pessoa que se destacou pela sua capacidade artística, tá? Tanto que ele foi funcionário, ele trabalhava no Banco Safra e fazia comédia stand-up paralelamente. Então era um extra, a comédia era algo que ele fazia por gosto e ele não conseguia viver exclusivamente da comédia. Ele tinha o seu trabalho principal, sua
fonte de renda primária trabalhando no Banco Safra. Pois bem, ele sofreu uma denúncia por conta de piada num palco, o qual aí, obviamente, eu também acho um absurdo, pela Tabata Amaral. Ela fez uma denúncia no Ministério Público. Por conta disso, ele perdeu o seu emprego no Banco Safra, o qual me parece até que depois da investigação ele foi absolvido. Ou seja, ele não cometeu nenhum crime e de fato não cometeu. Ele estava contando piadas no palco, mas isso teve uma consequência grave. Inclusive, na época, me pronunciei a favor do Bruno Lambert, defendendo ele. Nesse caso em específico, continuo defendendo ele. Mas perdeu o seu trabalho no Banco Safra. Na época eu até comentei, muitas vezes quando alguém faz uma denúncia como essa, a pessoa não para pensar nos desdobramentos, porque imagine que se ele tivesse uma mãe enferma na qual ele pagava o tratamento dela com o salário que recebia do banco e aí, perdendo o emprego, ele não poderia mais arcar com os custos que a saúde fragilizada da mãe necessitava. Então você acaba prejudicando diversas pessoas no entorno daquele sujeito que cometeu algo que, na sua visão, é imoral. Vamos lá, então ele foi cancelado por uma piada, perdeu o emprego, foi processado, depois ganhou o processo, mas perdeu o emprego. Então, nesse meio, quer dizer que o Danilo Gentil deu uma oportunidade para ele, foi? Ou ilegal, né? Mas, enfim, ele perdeu o emprego e ficou sem fonte de renda. Sem fonte de renda. E aí entra o Danilo na história. O que o Danilo fez? Primeiro, que também o defendeu publicamente, nesse caso da piada, só que o Danilo foi além. O Danilo não apenas defendeu ele. O Danilo tem um bar, um comedy club, em São Paulo. Aliás, se você não conhece, vá lá para conhecer. É o My Fucking Comedy Club. Entre nas redes aí para seguir, acompanhar a agenda. O Danilo contratou o Bruno Lambert para ser gerente do My Fucking Comedy Club. Então ele deu emprego ao Bruno. Deu uma oportunidade, porque o rapaz não estava passando pelo momento bom da sua vida, não tinha dinheiro, estava sendo processado, praticamente perdeu tudo naquele momento. Aí sempre veio mais. No Lambert. O Bruno Lambert não apenas era gerente do bar, mas como se apresentava frequentemente no bar, diga-se de passagem, fazendo uma quantidade de shows que ele jamais faria. Que ele nunca teve acesso a fazer tantos espetáculos quanto nesse momento. Ele estava vivendo da comédia, né? Se apresentando como comediante e não apenas da comédia, mas sendo gerente de um comedy club. Então, assim, ele... E sendo a comédia uma paixão para ele, era o melhor dos mundos. Era o melhor dos mundos. Mas sempre tem o mais. O que foi que aconteceu? O que ele se desviou no meio do caminho? Então ele estava trabalhando como gerente no bar. Ele se apresentava frequentemente. Ele tinha uma noite com o nome dele, Deu a Louca no Gerente, na qual ele montava o elenco e ele era o responsável da noite. Ele estava no cartaz. Então agregou valor de mídia ao nome artístico, à carreira artística do Bruno Lambert. Ele estava tendo bastante visibilidade no momento, tendo uma noite só sua. Não apenas isso, o Danilo lançou a sua marca de charutos e, via Danilo Gentili, o Bruno Lambert conseguiu lançar um selo dele, né? Por intermédio do Danilo Gentili. Não apenas isso, o Bruno Lambert chegou a ir no programa de noite para dar uma entrevista. Danilo Gentil ajudando ele de várias maneiras, como podia. Mas aí quer dizer que ele cresceu o olho. Algo que, se dependesse exclusivamente dele, jamais ele conseguiria tal fato. Então ele teve uma projeção nacional gigantesca do trabalho dele. Então ele estava gerente de um comedy club, ele tinha uma noite com o nome dele, ele montava o elenco, ele lançou produtos, marcas, lançou um charuto com o nome dele,
ele foi no maior talk show do Brasil, um dos maiores do mundo, em acesso no YouTube hoje, o maior talk. Bom, galera, conclusão do vídeo, a história é longa, Léo Lins contou bastante história, tem coisa aí que você nem imagina que aconteceu, mas o vídeo é muito grande, deixa pra outro momento, conclusão do vídeo, se inscreve no canal, vídeo todos os dias, meio-dia, 19 horas 21, e deixa seu comentário.